Bom, e dando continuidade, finalizando o capítulo 7, nós vamos falar também dos aspectos da vida asteca. Localizado no Planalto Mexicano, era o centro do império e abrigava, na época da chegada dos espanhóis, em torno de 300 mil habitantes. A cidade era formada por ruas e canais que facilitava a entrada e a saída de mercadorias. Os nobres viviam em palácios que, em alguns casos, ficavam no topo das pirâmides. Já os agricultores e as pessoas mais pobres moravam em cabanas feitas de galhos cobertos com uma espécie de argila. Havia ainda outras cidades importantes, como Texcoco e Tlacopan. Os astecas adoravam vários deuses que representavam as forças da natureza. Bom, os sacerdotes eram os responsáveis por manter os rituais diários de adoração e de oferendas e também sacrifícios humanos aos deuses. Os astecas falavam a náhuatl, que é considerada uma das línguas nacionais do México desde 2003. Atualmente, pouco mais de 1 milhão de pessoas falam essa língua. Da mesma forma que os maias, os astecas também desenvolveram um calendário próprio, que marcava um ciclo de 365 dias para contar os anos, e outro de 260 para contar os dias. As informações dos dois ciclos eram combinadas tanto para o uso diário quanto para os eventos sagrados. Já os incas, já é uma nova história que nós vamos ver já já. Bom, os incas habitavam territórios da América do Sul, onde na atualidade localizam Equador, Peru, Chile, Colômbia e também a Bolívia. Seu império durou mais de 200 anos e sua capital era a cidade de Cusco. Calcula-se que o território do Império Inca era ocupado por cerca de 12 milhões de habitantes na época da chegada dos europeus. Por volta do século XIII, os incas se concentravam na região do atual Peru. Foi no século seguinte que o império se consolidou e se expandiu por conta das conquistas territoriais que perduraram até a chegada dos espanhóis. Bom, a partir do século XIV, os incas conquistaram povos que viviam aos arredores de Cusco e também alguns que se encontravam em regiões mais distantes. Ao longo do período de conquistas, os incas submeteram ao seu poder os povos dominados e impuseram a eles sua língua, o quechua, e construíram cidades, palácios, templos, estradas, pontes, aquedutos para ligar todo o território. A base da economia inca era a agricultura, a alimentação tinha como base o milho e a batata. Entretanto, os incas também produziam grandes quantidades de algodão e pimenta. A fértil agricultura dos incas era o resultado do uso de técnica conhecida como terraceamento. O método era usado não apenas para a conservação dos solos, mas para a ampliação dos espaços de plantação, uma vez que, devido à localização, boa parte do território ficava na Cordilheira dos Andes, onde existem poucas áreas planas para a agricultura. A maior parte da população do império vivia em pequenas aldeias ou nas cidades, que moravam em casas bem simples. Já a elite, assim como os imperadores e suas famílias, concentravam-se em cidades e residiam em palácios construídos com grandes pedras. Era na cidade de Cusco que ficavam os palácios dos imperadores. As ruas eram pavimentadas e existiam praças, mercados e aquedutos. Outra cidade importante no Império Inca foi Machu Picchu, cuja arquitetura com terraços era feita por meio de técnica de curvas de nível. Um dos principais imperadores incas foi Maita Capac, que implantou o sistema para realizar cálculos como a contagem de população e produção agrícola, e enviar mensagens entre várias regiões do império. Eram os quipus. Eles eram uma espécie de cinto de lã ou de fibra vegetal formado por vários fios com nós, usado para registrar informações importantes e fazer cálculos. E na religião, os incas adoravam um deus sol chamado de Inti.
Por todo o império havia templos dedicados a ele e organização de festas para homenageá-lo. Bom, outra questão importante é quando os europeus chegaram à América com objetivos claros, né, em buscar metais preciosos e tudo que pudesse ser comercializados na Europa e que lhes proporcionasse enriquecimento rápido. O confronto entre europeus e sociedades que já existiam na América foi desastroso, sobretudo para os povos nativos.